Pois bem, trocamos de signo. Entramos na temporada Touro. E vamos entender o que significa o signo de Touro, né? A gente está vindo do elemento fogo e entrando no elemento terra. Tem bastante diferença. Enquanto em Áries a gente tem o instante, o nascimento, em Touro a gente encontra o corpo da criança, o bebê, vamos colocar assim, o próprio corpo. Então, Áries é a respiração, o nascimento, e em Touro a gente encontra a criança, o corpo da criança. Se a gente for olhar Touro como signo da Terra relacionado à natureza, a gente entende que o corpo que a gente tem é a nossa parte da natureza. Então, o cultivo do nosso próprio corpo é simbólico e similar ao cultivo que a gente tem com a própria natureza. Uma pessoa que descuida ou cuida do próprio corpo, isso vai refletir diretamente como a pessoa cuida da própria natureza ao redor dela. Então, em Touro a gente encontra o nosso corpo como principal ferramenta de construção para poder a gente se expressar no mundo. Lembra que eu falei que Touro é o signo da voz? Porque em Touro a gente encontra os 5 sentidos. E Touro é relacionado ao prazer, né? A natureza, se a gente for contemplar, é algo prazeroso. Então, quando a gente olha, quando a gente vê alguma coisa bela, a gente sente um certo prazer, aquilo nos nutre de alguma forma. Da mesma forma, quando a gente vê alguma coisa que não é bonito, isso pode incomodar. Quando a gente vê uma cena muito grave, né? A audição, quando a gente ouve alguma música boa, aquilo nos preenche de alguma forma. Quando a gente ouve algum ruído, aquilo incomoda. O olfato é a mesma coisa, um cheiro bom, um cheiro ruim. O tato, quando a gente passa a mão ali, alisa um gato, por exemplo, é uma coisa boa que a gente sente. Quando a gente cai e esfrega a mão no asfalto, é o ruim, porque machuca. Machuca a nossa natureza. O nosso corpo é a nossa natureza, a nossa matéria encarnada. Então, touro é isso. Touro é a necessidade do cultivo da nossa própria terra para poder a gente conseguir continuar desenvolvendo os outros signos. A gente está apenas no segundo dos signos. Então, em Áries a gente tem a ação, em Touro a gente encontra o corpo. O corpo faz parte da natureza. Então, por exemplo, você não pode apressar o seu próprio crescimento, o seu próprio envelhecimento. Uma criança que está lá com 10 anos, ela tem que passar pelos 10 anos dela. Ela não pode se tornar 15 ou com 20 anos do dia para noite. Igual aquele filme lá, De Repente 30, né? Eu acho que é isso. Você imagina, hoje você tem 15 e amanhã você tem 30. A sua consciência, se você tiver 30 anos do dia para noite, de 15 para 30, vai ser uma consciência de 15 anos, porque você precisa levar em conta o florescimento e o cultivo da natureza, do próprio corpo, do próprio tempo. Então, uma pessoa que não tem paciência com o ritmo, com o tempo das coisas, é uma pessoa que está com dificuldade em compreender o signo de Touro nela mesma. Então, a gente entra no segundo signo compreendendo a necessidade do cultivo do próprio corpo como principal ferramenta de construção do nosso ser. Se a gente for olhar o eu superior como o nosso guia, uma das coisas que ele quer da gente é o cultivo e o cuidado com o próprio corpo, com a própria natureza. Então, como você cuida do seu próprio corpo? É algo desleixado ou é algo que você cuida bem ou em excesso? Tudo isso precisa ser visto, tudo isso é touro. Então, em touro a gente encontra também, como eu havia dito, o signo do eu tenho, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é o nosso próprio corpo. Só que touro se expande a mais do que isso, né? Tudo que eu tenho. Se você tem, por exemplo, uma caneta que você gosta, de alguma forma essa caneta vai ter valor para você. De alguma forma. Porque touro também é o signo do valor. Então, se você, tudo que você tem, que você valoriza, de alguma forma aquilo faz parte de você, vamos colocar assim. É importante a gente não ter nenhuma identificação porque as coisas são transitórias, né? Inclusive o nosso próprio corpo. É como se fosse assim, a gente recebe o corpo para poder cuidar, mas uma hora a gente vai precisar entregá-lo.
Então daí a gente começa a entender a importância do cuidado, ao mesmo tempo que a gente tem que se desapegar. Porque uma pessoa que é muito fascinada com o próprio corpo, com o próprio ser, ela acaba desenvolvendo algo que a gente chama de narcisismo. E da onde que saiu esse nome, narcisismo? Do mito de Narciso. Vou resumir aqui. Uma vez nasceu um menino muito belo e foi falado para a mãe dele, para a família dele, que ele não poderia ver a própria face de jeito nenhum, porque seria a ruína dele. E aí esse menino foi crescendo, ele era extremamente bem tratado, muito amado por conta da beleza dele. Até que certo dia ele foi na beira de um lago e observou o próprio reflexo na água e ficou apaixonado por si mesmo, caindo na água, se afogando e morrendo. Esse é o mito de Narciso, é resumido, né? E o que que ele quer dizer? Que a pessoa, ao mesmo tempo que ela precisa cultivar e se cuidar, ela precisa desenvolver o desapego e compreender que o que ela vê é transitório. E isso nos serve não necessariamente apenas para a autoimagem, para o que a gente vê no espelho. Isso serve também para alguma característica que a gente tenha como posse, tipo, nossa, eu sou assim, eu tenho isso como posse, sabe? Eu tenho essa característica, eu me orgulho e me enalteço com ela. Isso seria um narcisismo. Quando você faz algo muito bom, que você sente que ninguém faria igual. Isso se desenrolaria para um certo narcisismo. A pessoa está se contemplando em excesso. Isso pode ser perigoso, né? Uma pessoa que é narcisista é uma pessoa que se dá um alto valor em excesso. Tipo, ok, você deve considerar o seu valor e cultivar o seu valor, mas outros valores também importam. Outras pessoas também têm seus próprios valores. Você não necessariamente é o melhor de todos porque você tem esse valor. Então, a gente observa aí uma característica voltada para touro como o narcisismo. Porém, por que que isso acontece, né? A gente precisa entender touro a partir do regente, lembra, né? Áries tem como regente Marte, que é aquele que representa e encarna o signo, e em touro a gente encontra Vênus como aquela que encarna o signo. Então a gente vai começar a falar agora de Vênus, a deusa do amor próprio. Pois é, do amor próprio. A gente está no segundo signo, então o primeiro tipo de amor que a gente precisa cultivar é o amor próprio. Então antes mesmo da gente olhar para os lados, para a grama do vizinho, a gente precisa cuidar do nosso próprio terreno. Então olhando para o nosso corpo como uma parte da natureza que nos foi dada, o corpo ele precisa ser cultivado a partir de nós mesmos, porque só a gente sabe o que a gente precisa. E aí eu vou fazer uma pequena crítica aqui. Um exemplo, água. Eles falam que existe uma quantidade certa de água que a pessoa precisa beber. Eu acho isso bem relativo. Da mesma forma que algumas plantas precisam de mais água para poder se fortalecerem melhor, para poder se nutrirem melhor, acredito que o ser humano também tem esse mesmo padrão. De cada um funciona de uma forma. Algumas pessoas vão precisar de mais água, outras não. E aí, tem que beber 2 litros de água por dia. Para mim, por exemplo, isso seria um grande sacrifício e o meu corpo tem reagido em relação a isso com a quantidade de água que eu bebo muito bem. Um animal, por exemplo, aquela onça ali, vamos dar 2 litros de água para ela. Não adianta. A gente tem que entender que o nosso lado animal, ele também tem voz, deve ter voz. Então a gente tem que obedecer o nosso próprio organismo, isso é touro. À medida que a gente entende o nosso próprio organismo, a gente sabe a hora que a gente tem fome, a hora que a gente quer ir no banheiro, a hora que a gente precisa dar uma pausa. Isso tudo é a conexão com o próprio corpo. A gente está falando da polaridade feminina, então a polaridade feminina traz a gente de volta para o corpo. Em Áries a gente encontra a polaridade masculina, a ação.
Em touro a gente encontra a polaridade feminina, a passividade, a necessidade do cultivo com o tempo da natureza sendo levado em conta. Enfim, só uma observação. Eu não sou nenhum médico para falar, mas, pois é. E aí a gente precisa entender melhor touro a partir do regente dele, chamado Vênus, a deusa do amor. Então vamos entender Vênus, né?